nossa irmã vai passar, nós botarmos em prática. E que o Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe, que nós conseguimos se harmonizar, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar então um pouco sobre mais um dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que durante a sua caminhada e a sua estada terrena, muito mais nos exemplificou do que falou sobre isso, né? Que é a indulgência, que é uma palavra que sempre foi muito usada pela igreja e pelas doutrinas para nos falar sobre um ato que seria um ato propriamente da caridade, né? Ser indulgente para com os outros e para com nós mesmos. Então, a indulgência, ela está ligada a palavras como bondade, benevolência, o perdão de uma pena, né? É uma das principais características e ensinamentos que, quando a gente procura a doutrina espírita, é uma das primeiras coisas que nos são colocadas, além da caridade, do amor, é a indulgência, né? Que é esse olhar doce e fraterno sobre o nosso irmão e sobre nós mesmos. Então, tem várias partes no Evangelho que nos falam sobre isso, principalmente nas partes que nos falam sobre a nossa reforma íntima, sobre a perfeição moral para a qual a gente caminha, que nós precisamos muito executar essa indulgência, né? Que é esse olhar mais brando e mais leve para as dificuldades nossas e do nosso irmão. Então, como ser indulgente diante do outro? Olhar o outro com caridade, com humanidade, dando a condição a todos nós de sermos aprendizes, né? Às vezes a gente cobra do nosso irmão coisas que nós mesmos não conseguimos ainda na nossa caminhada evolutiva, a gente não consegue ainda dar, né? Nós cobramos uma perfeição do outro, uma moralidade que nós não conseguimos ainda alcançar, né? Então, a indulgência nos fala de que o mesmo olhar que nós queremos sobre as nossas dificuldades e sobre as nossas falhas, que nós tenhamos sobre o nosso irmão, né? Uma chance ao outro de uma nova oportunidade de acerto, sabendo que todos nós temos as nossas dificuldades. Dentro dessa indulgência que se fala, não ver ela como uma mão que seria passada para que a dificuldade ou a falha do outro permaneça, mas sim uma oportunidade de que aquela falha e que aquela dificuldade seja melhorada através do olhar do aprendizado, um comentário, uma palavra de crescimento e de engrandecimento daquela pessoa, e não um olhar e uma palavra de crítica que vão colocar aquela pessoa que muitas vezes já está para baixo, mais para baixo ainda, né? Que a gente fala que às vezes a nossa palavra ela pode levantar, como ela pode colocar a pessoa mais para baixo do que ela está. Então, que a nossa palavra seja uma palavra de estímulo e de bom senso, né? Olhando para aquela pessoa e percebendo aquilo que aquela pessoa pode assimilar daquilo que a gente fala, né? Que às vezes a gente acha que pode dar um conselho ou que aquele conselho vai servir para aquela pessoa, mas a pessoa não está preparada para ouvir aquela palavra que a gente tem para falar para ela.
ainda não está madura o suficiente para acolher aquilo que nós estamos falando para ela. Não tem o discernimento de ver aquilo como não só uma crítica, mas aquilo como um alicerce para ela construir uma nova visão através daquilo que a gente falar para ela, né? Um empurrão, né? Que é dado com amor, que não é dado com um olhar de superioridade, não achando que aquela nossa palavra vai ser colocada como se a gente saiba mais do que aquela outra pessoa, mas sim que nós estamos na mesma construção e no mesmo caminho do outro, e que todos nós, dentro da nossa dificuldade e das nossas falhabilidades humanas, ainda possamos estender a mão e ajudar a levantar o nosso irmão. E fazermos a pergunta inversa, né? Nós olharmos para nós e pensarmos o que eu gostaria que uma pessoa, tendo visto a minha vulnerabilidade, a minha falha, o que essa pessoa, que eu gostaria que essa pessoa fizesse comigo quando eu estiver no meu momento de vulnerabilidade, no meu momento de dificuldade, naquele momento que a pessoa está vendo talvez o meu pior, né? O que eu gostaria de receber nesse momento? Eu gostaria de receber uma crítica ou uma palavra que me amparasse, né? Uma palavra que me estimulasse a tentar de novo, a tentar fazer dessa vez o meu melhor. Então a indulgência fala disso para mim, pelo que eu entendi, né? Como eu gostaria de me sentir quando o outro vier me falar sobre as minhas dificuldades e vier me falar isso de uma forma que possa me ajudar. Um olhar de um ser que está a caminho, né? Nós todos em construção, numa construção que vai demorar ainda, né? Uma construção que às vezes a gente coloca alguns tijolos e às vezes a gente tira, né? Às vezes a gente consegue elevar, tem dias que a gente parece que está mais propenso a estar mais elevado, a estar mais sábio nas nossas palavras, e tem dias que a gente tá mais propenso a dar aquele comentário desnecessário, aquela fala que às vezes vai colocar o outro para baixo. Com circunstâncias e situações que nos modulam as crenças e atitudes. E no meio dessa construção nossa diária, né, essa construção de seres humanos que dentro dessa humanidade caminham para a perfeição que Deus nos criou e nos construiu para isso, vamos subindo esses degraus da escada com dias que nós subimos um degrau a mais, conseguimos executar aquilo que nós nos propomos, conseguimos aprender, pôr em prática as coisas que Jesus nos ensinou, e tem dias que a gente não tem tanto sucesso naquilo, né? Parece que a gente tenta ser indulgente, a gente tenta ser caridoso, e às vezes aquilo nos custa mais. Tem dias que aquilo parece que flui com mais facilidade, a gente consegue olhar as nossas dificuldades e a dificuldade do outro com um pouco mais de carinho, de entendimento, principalmente a dificuldade do outro que está próximo de nós, né? Porque a gente tem uma tendência a olhar com essa indulgência maior para aqueles que estão mais longe de nós, que não convivem conosco, né, no dia a dia. E às vezes esse olhar mais crítico recai sobre aquelas pessoas que estão na nossa família, que estão no nosso dia a dia, né, da cobrança da perfeição. Eu vi um rapaz falando que a gente exige asas de anjo de bebês que estão engatinhando, né? E é mais ou menos isso. Quando a gente é muito duro, muito crítico com as dificuldades do outro e com as nossas, a gente quer que aquela pessoa seja perfeita, ou que nós sejamos, né?
quando nós ainda estamos engatinhando na nossa caminhada evolutiva. Não quer dizer que nós, com isso, possamos ficar cometendo erros e persistindo naqueles erros, mas que com esses erros e com essas dificuldades a gente possa aprender e tentar cometê-los no menor número possível. Então, o mundo não para que nós possamos aprender. Nós vamos nos construindo em meio às dores, às alegrias, em meio às perdas, aos ganhos. Então, que nós possamos usar a nossa vontade firme para que ela supere o nosso desejo imperfeito, né? Por exemplo, muitas vezes a nossa vontade ela não é mais firme que o nosso desejo. A nossa vontade de ser melhor, de ser do nosso aperfeiçoamento moral, ela não supera o nosso desejo de humanos, né? Porque às vezes nós temos vontade de sermos pessoas mais evoluídas, de sermos pessoas melhores, e aí vem aquele desejo de responder aquela fala, aquela crítica, ou aquele desejo de ser grosseiro, de dar aquela resposta mais áspera, né? E muitas vezes o nosso desejo, que é humano, se sobrepõe à nossa vontade, que é divina, né? E nós precisamos fazer com que essa nossa vontade seja firme e dar a ela o tom divino que ela tem, de não se sobrepor aos nossos desejos, ao que nós devemos fazer, né? Que nós devemos ser aquela pessoa fácil de lidar, fácil de tratar, não aquela pessoa que o nosso irmão tem dificuldade para chegar e conversar conosco, aquela pessoa que seja, que encontre em nós a oportunidade de conversar, né? De não ser aquela pessoa que o outro não pode chegar e dizer uma coisa que já sai com 4 pedras na mão para apontar, como Jesus falou para a mulher que estava sendo acusada de adultério e sendo condenada ao apedrejamento, né? Quando ele perguntou que quem daqueles que teria a perfeição moral para jogar as pedras nela, e todos eles foram embora, ele olhou para ela e perguntou: todos foram embora? Ninguém te condenou? E ela disse: não, ninguém me condenou. Então ele disse: eu também não te condeno, né? Vá e não peques mais, né? Então, a indulgência pode, às vezes, como eu falei, nos parecer uma estagnação, e que a gente não confunda essa indulgência com, como eu falei, né, com o passar da mão da cabeça sobre aqueles erros que a gente não consegue, às vezes, caminhar para o melhoramento daquilo. Não, né? Ela tem que ser com bom senso, com aquilo que a gente possa falar de construtivo, aquilo que a gente possa falar, muitas vezes, de mais, uma conversa mais madura com uma pessoa que esteja pronta para ouvir aquilo que tu tem para falar, né? Então, ela não pode ser confundida com uma estagnação. Eu não sou aquela pessoa que vai aceitar tudo, relevar tudo sempre de braços abertos. Não quer dizer isso. Ela quer dizer que eu sou uma pessoa que estou aberta a conversar, que eu sou uma pessoa que estou aberta a escutar, mesmo que muitas vezes eu não concorde, porque eu posso não concordar, né? Eu posso ter uma opinião diferente e eu posso, se a pessoa quiser, eu posso dar a ela aquela minha visão e aquele meu olhar sobre aquilo, que muitas vezes é um olhar mais maduro, mais vivido, né? Pessoas, às vezes, que têm uma vivência maior que a nossa, vão nos passar aquela vivência, e que se a gente souber absorver aquilo vai nos ajudar muito a seguir o nosso caminho. Da mesma forma que
uma pessoa com mais vivência, às vezes está tão estagnada naquela mesma vivência que ela vai nos falar uma coisa que às vezes a gente vai achar que aquilo não vai nos servir. E tá tudo bem, a gente ouve, respeita e segue aquilo que é bom para nós, né? Termos uma relação que ergue o outro, que auxilia o outro a avançar, né? Que é aquilo que quando a gente fala para uma criança, que é aquela criança, a gente usa aquele termo assim, que você não obedece ninguém, que as suas atitudes são ruins, a gente tentar falar, usar os termos de que você deve obedecer, né? Que você deve obedecer aos seus pais, porque as nossas palavras, elas têm poder e elas precisam ser firmes, elas precisam orientar. Nós temos uma obrigação e um dever moral quando nós somos pais, né? Quando nós temos aquele ser que foi nos dado para que a gente desenvolva e ajude esse ser a se desenvolver. Então, sim, nós temos o dever moral de cobrar, de conversar, de orientar, de explicar como é que é o caminho, que foi o caminho que foi nos passado pelos nossos pais, né? Que a gente adaptou algumas coisas, algumas experiências quanto às nossas vivências, mas sim, nós temos o dever. Mas é uma das relações que a gente mais pratica a nossa indulgência no dia a dia, com os nossos filhos, né? Quantas vezes ao longo do nosso dia a gente tem que relevar coisas que eles fazem, o nosso companheiro, os nossos pais também. Muitas vezes a gente tem que relevar algumas coisas, a gente escuta, assimila aquilo, mas se nós não relevarmos, a nossa casa vai ser um campo de guerra, ou a nossa família vai ser um lugar onde não há convívio, há só imposição, né? Imposição de ideias, que ninguém cede, que ninguém escuta o outro, né? Então, a gente precisa buscar esse bom senso, essa maturidade de relações, né? Quando o meu comentário quando o meu comentário puder ser absorvido pelo outro de forma a alertar, a instruir, a construir, né? Então, que a gente use esse comentário. Quando ele não for assim, que nós guardemos para nós e utilizemos ele na nossa vida, né? Sustentai os fortes, animai-os com perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. O Jesus, então, nos exemplificou muito isso, e Chico também nos exemplificava. Ele dizia que ao outro ele permitia ser o que ele fosse, ao outro, né? Mas a ele exigia que ele fosse o melhor que ele pudesse ser. Então, no Evangelho, inclusive, uma parte nos diz que a gente tem que ser indulgente com os outros e severo conosco, mas eu procurei ler e avaliar sobre isso. Essa severidade fala mais com relação aos nossos deveres do que essa severidade de não podermos cometer erros, né? Porque nós estamos aqui cometendo erros todos os dias, né? Errando, acertando, buscando melhorar, né? Ela, ao contrário, a indulgência, ela não vê e não aponta os defeitos dos outros. Ao contrário, ela oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela mesma. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma justificativa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas que evidenciem com pérfida intenção. Nosso mestre
e exemplo Jesus, na derradeira hora de sua crucificação, falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Depois que ele foi crucificado, dividiram as suas roupas e tiraram a sorte. Em cima da sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Dimas, um dos ladrões crucificados junto com Jesus, lhe disse. Confessou arrependimento, pediu que Jesus lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até na sua hora de pior dor física, que era o que eles e nós, né? Porque dizem que muitos de nós estávamos lá. A única coisa que podia ser lançada a Jesus era a dor no corpo físico, porque nenhuma dor moral pôde lhe ser imposta, porque ele atingiu aquilo que nós precisamos atingir, né? Então, até na hora da sua pior dor física, ele ouviu e foi indulgente, sem perguntar o que aquele homem havia feito. Somente o acolheu e o levou consigo. O Evangelho nos esclarece que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras. Diz que quando... tem histórias de que quando o Chico, ele tinha muitas mediunidades, né? Inclusive a mediunidade de clarividência, ele via... inclusive ele via quando a pessoa ia desencarnar, que foi uma das coisas que ele pediu para que não tivesse mais, porque era muito difícil que ele visse a hora que a pessoa ia desencarnar. Então, quando ele via que o caminho daquela pessoa muitas vezes era muito difícil, ele abraçava e falava para aquela pessoa que ele via que o caminho daquela pessoa era um caminho de luz. E muitas vezes não era aquilo que ele estava vendo, né? Ele estava vendo outras coisas, muitas vezes que não eram tão brandas assim. Mas ele sempre com aquele olhar amoroso, ele procurava transmitir aquilo para que aquilo pudesse, de certa forma, consolar o coração daquela pessoa que vinha ao encontro dele. Quando criticais, que consequência há de tirar de vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, né? Então, sempre que nós olhemos para nós mesmos e façamos essa pergunta, se aquilo que nós criticamos no outro, temos a qualidade moral de poder criticar aquilo, né? Se a nossa moral já está tão elevada a ponto de que nós possamos usar aquela crítica, já que nós estamos censurando. Ó homem, quando será que julgueis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos? No capítulo que o Evangelho nos fala sobre a perfeição moral, na questão 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Os Espíritos nos esclarecem. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, pois irá faltar com a caridade. Lembre-se que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. É uma coisa bem difícil, né? Esse auto-olhar, muitas vezes a gente fala da boca para fora, ou a gente entra numa conversa
e critica uma outra pessoa que está sendo criticada ali, e muitas vezes a gente não fez esse exame em nós, né? Numa palavra, fazei por maneira que não se vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Autoanálise e autoconhecimento, aplicar as leis divinas de amor e caridade. Quando estivermos mais evoluídos moralmente, não nos será tão difícil aplicar a indulgência, será mais natural, né? Porque é difícil nós olharmos com essa doçura, principalmente para os defeitos. Para as qualidades a gente tem mais facilidade de olhar com doçura, de elogiar, mas para os defeitos não, né? Lembremos do Cristo que a todos socorria com a mesma bondade e assemelhava-se ao sol da primavera, osculando o campo e fazendo arrebentar-se de flores, em explosão de perfume e beleza. Então, acredito que é uma prática que não é fácil, né? Não é uma prática fácil, pelo menos para mim, que me vejo ainda com muitas dificuldades de aplicar essa prática, mas acho que como todas as outras práticas, são aplicáveis e são aquilo da lei mesmo da prática da física, né? Do uso e desuso. Quanto mais nós usarmos dessa prática de indulgência, mais indulgentes nós seremos, né? Então, quanto mais nós usarmos da prática da caridade, do amor, mais caridosos e amorosos nós seremos. Então, vamos tentar utilizar isso na nossa vida com bom senso, né? Na medida do que nos for possível, da nossa evolução moral, da nossa caminhada, aplicarmos. Eu separei um trechinho do livro do Divaldo, que é Vidas Plenas, que nos fala um pouco sobre indulgência, mas mais sobre Jesus e sobre o amor. E essa semana eu estava olhando o filme do Divaldo de novo, que é um filme muito bom, que fala sobre a trajetória dele e também nos mostra muito de indulgência. Essas pessoas que foram pessoas que estiveram levantando bandeiras, né? Que estiveram à frente de grandes movimentos espiritualistas e espirituais, tiveram que ter muita indulgência na sua caminhada, né? O Divaldo, por muitas vezes, foi perseguido, assim como o Chico, né? Por como a gente fala no estudo, às vezes por obsessores encarnados, né? Por irmãos que às vezes estão um pouco menos instruídos e estão um pouco mais abertos a obsidiar pessoas que querem fazer o bem, que estão lá ajudando. Então ele teve que usar de muita indulgência com essas pessoas que vinham e diziam para ele: mas tu vai adotar mais uma criança? Ele adotou 600 crianças, né? Mais de 600 crianças na Mansão do Caminho. Tu vai adotar mais uma criança? Tu sabe que a mãe dessa criança está num prostíbulo, que a mãe dessa criança está num lugar... Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou adotar mais essa criança. Então, eu acho que bons exemplos nós temos bastante para seguir. É só nós escolhermos olhar o bom exemplo. Em todas as épocas, desde aquelas nas quais o princípio inteligente iniciou o seu processo de crescimento, encontrou outros seres que se caracterizavam pela ferocidade e percepções elevadas da vida. Passaram gerações que se sucederam como as ondas do mar, desenvolvendo as ambições bélicas e os sentimentos de submissão à crença das forças superiores que governam o mundo. Mesmo nas gerações mais bárbaras, existia o temor a respeito da existência humana antes que fosse definida e compreendida, surgindo os cultos terríveis de submissão e respeito,
assim como as alegrias de agradecer e obedecer. No imenso período pré-cristão, surgiram homens e mulheres dotados de poder e força, conhecimento e temor, que se impuseram como líderes e comandantes dos grupos desarvoroçados que se entredevoravam, inconscientes da responsabilidade. Surgiram Nabucodonosor na Babilônia, Assurbanipal na Assíria, entre tantos outros, além dos belicosos e cruéis que criaram e destruíram impérios grandiosos. Os missionários do amor e da sabedoria também apareceram. Profetas e pítons, feiticeiros e xamãs, intermediários do mundo das sombras, a fim de que se pudesse atender e desenvolver as boas inclinações, falando sobre o rio do esquecimento e o despertamento feliz ou amargurado, quando retornavam para advertir os transeuntes carnais. Deuses e anjos, estranhos, quão violentos, lutavam com aqueles bons e gentis, anunciando o prosseguimento da vida e elucidando os enigmas existenciais. Pensadores variados mergulharam nas interrogações do universo e sua grandeza. Procuraram respostas que explicassem a razão do existir, a questão das dores e das alegrias, do bem e do mal. Após reflexões às quais se entregaram em regime total, também contribuíram com a sabedoria adquirida à libertação da vida e a sua extinção em colossais propostas filosóficas que prosseguem conduzindo o pensamento humano. No período em que a humanidade encontrava-se em paz política, sob o imperador Otaviano, nasceu aquele a que se referiam todas as profecias: Jesus. Num pequeno burge onde a natureza explandia, uma gruta de calcário tornou-se deslumbrante entre animais domésticos, porque ali nasceu o rei terrestre, humilde e luminoso, como o zimbório estrelado, assistido por pastores e suas ovelhas, sob o domínio tirânico de Herodes, o Grande, homicida e insensível, astuto e cruel, que logo soube da sua chegada à terra através da ingenuidade de visitantes que vieram do Oriente a fim de trazer-lhe presentes. Estava sob a armadilha desumana, transferiu-se para a sombra da Esfinge e das pirâmides do Egito. Correu nas praias abençoadas do rio Nilo até o dia em que retornou à pátria, após a morte do tirano enganado e enganador. Cresceu com a espontaneidade do lírio do campo e a beleza dos amanheceres diários, ricos de sol e bons como o mel produzido pelas abelhas laboriosas. Viveu em modesto lugar, onde a simplicidade das condutas e a pureza dos corações cantavam hosanas ao Senhor, assinalando todos com a ternura angelical do amor. Jesus é o excelente Filho de Deus, que se ofereceu em holocausto humano para ensinar amor às criaturas humanas, cujo desenvolvimento moral era ainda muito limitado, em razão da pobreza e da cultura então reinante. Poderoso era aquele que podia execrar e ferir, dominar e matar. Rico também era quem possuía moedas e valores que o tempo desgasta. Os ladrões roubam e sempre ficam, jamais acompanhando os seus mordomos por muito tempo, sempre passando de mãos. O sentimento de respeito e dever confundia-se ao medo e à soberania dos que se apresentavam como fortes. O povo era ignorado, vivia do solo ou do mar, dos modestos negócios para a manutenção do corpo. Ele veio ensinar a plenitude e a felicidade. O indivíduo vale pelo que é, não pelo que carrega com medo e perde no meio do caminho. A bondade é espontânea, como os frutos que nascem das flores, e o ar que sopra sem saber-se de onde vinha e para onde ia. Foi por essas e muitas outras razões que ele se tornou especial. A sua existência é a mais bela história de vida que se conhece. A música da sua mensagem ainda ressoa como a mais grandiosa sinfonia de que se tem notícia cantada na pauta da natureza.
enquanto a brisa do entardecer musicava aplaudindo cada verso, e as primeiras estrelas do anoitecer colocavam lanternas mágicas de luz incomparável nas sombras. Nunca foi esquecida a sua canção de bem-aventuranças, em exaltação das almas sedentas de paz. Nas maiores atividades, não se permitiu obscurecer pela treva densa e declarou: eu sou a luz do mundo. Continua até hoje como norte espiritual da humanidade em claridade sublime. Ante os desesperos dos famintos de alimentos, foi lúcido ao declarar: eu sou o pão da vida. Prossegue nutrindo os habitantes do planeta fartamente em todos os tempos. Quando os tumultos desejaram confundir os seus seguidores, falou compassivo: eu sou o caminho. Jamais alguém que o seguiu perdeu a trilha. À medida que os inimigos se eriçaram e partiram para os ataques ruidosos, ele confirmou: eu sou a verdade. No transcurso de 20 séculos, nada substitui a sua ética de amor e de paz. Por fim, quando a falência de muitos aumentou as lutas que se estabeleceram cruéis, ele proclamou: eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a rocha viva para nos apoiarmos sempre. Nada o abala ou o afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude. Tem bom ânimo, eu sou Jesus. Eu acho que nada mais que isso, né? De minha parte, agradeço pela indulgência de vocês também para comigo e para com as minhas dificuldades. E como o Ronaldo sempre fala aqui na frente, e as pessoas que vêm falar aqui, essas são as minhas verdades que ainda estão sendo construídas. Então, sejam também indulgentes comigo. Que assim seja. Assim seja. Vamos fechar nossos olhos, entrar em contato com a espiritualidade maior, nossos mentores, que possamos receber a dádiva do sonho bom, que a nossa noite seja tranquila, em paz. Gratidão a Ana por trazer essas palavras para nós, que todo o processo, e o processo esse é que nos levará sempre adiante, nesse caminho de luz que percorremos. Vamos fazer a oração que Nosso Senhor nos ensinou, de uma maneira tranquila, reconhecendo cada palavra que é dita nessa oração como abertura de caminho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.